Que direcionamento Deus trouxe hoje? Na passagem lá de Mateus 9:9, o chamado de Mateus. Jesus passou, fez o convite a Mateus, Mateus seguiu, mas Jesus sempre traz lições lindas e aplicáveis ao nosso cotidiano. Exemplos para serem seguidos e exemplo para a gente não fazer. Por exemplo, o exemplo de Mateus. Jesus passou, viu aquele coletor de impostos e fez o seguinte convite: siga-me. Sabe o que Mateus fez? Seguiu Jesus, sem questionar. Você tem seguido a Jesus? Ou você tem ignorado os convites que ele tem feito para você? Hora de começar a autorreflexão verdadeira. Segundo, como Mateus decidiu seguir a Jesus, foi feita uma comemoração. Ali na casa de Mateus estava tendo uma comemoração e muitas pessoas vieram fazer parte, sentar naquela mesa, perto de Jesus. Os discípulos, publicanos e pecadores. E os fariseus, observando aquilo, começaram a questionar. E detalhe, foram fazer esses questionamentos justamente para alguns discípulos. Seu mestre, sentando com pecadores? Quanta gente a gente sabe que age assim. Talvez até a gente mesmo. Recriminando. Aí Jesus observando, Jesus sempre atento, né? Observando aquele argumento deturpado daquele fariseu, porque o fariseu era homem que pesquisava a lei, que cumpria, que mostrava que era, mas era tudo de fachada, era tudo mutilado, aquela lei que eles queriam dizer que estavam atentos e sabia e praticava, era mutilada. Porque no mesmo momento que Jesus já foi logo com a resposta. Olha só, os sãos precisam de cura? Eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de cura. Eu vim para os doentes, para os pecadores. Vai entender o significado. Ai, gente, essa eu vou ler para vocês. Olha aqui. Procure aí na Bíblia de vocês vão gostar disso. A respostinha do Senhor na ponta da língua. Vem aqui. Vai entender o significado de... Olha aqui. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Uau! Não quero seguir o exemplo de fariseu. Inclusive, quero fazer essa autorreflexão verdadeira comigo. Será que eu tenho esquecido pessoas lá atrás? Talvez porque eu não participe mais de determinados lugares, eu inclusive deixei pessoas lá. Poxa, mas eu evoluí. Ele já não é problema meu, é escolha. Não, gente. Talvez essas pessoas estejam doentes. Talvez elas precisem de cura. E você sabe quem é a cura. E você pode levar a solução para essas pessoas. Às vezes basta um telefonema, uma mensagem, um áudio, uma visita, uma chamada para um café. Ou você vai fazer igual o fariseu. Eu não vou sentar perto de pecador. Para que Jesus veio? Ele podia trabalhar lá com os anjos santos, que o louvam e o adoram a eternidade, santo, 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 de manhã até a noite. Mas ele resolveu trabalhar comigo, com você. Já pensou se ele fizesse isso conosco? Não, é muito pecadora, não vou salvar não. Não vou dar uma oportunidade não. Sabemos quem pode curar. Coração, mente. Sabemos quem é o Deus que transforma. Pessoas como eu e você. Mas nós temos largado muita gente pela estrada. Primeiro, siga o exemplo de Mateus. Não recuse o convite do Senhor. Segundo,
Não seja um fariseu. Você conhece a palavra, sabe quem salva, sabe quem transforma, mas você decidiu ter isso só para você e não expandir o reino do Senhor e não propagar o evangelho. Então você tem que pegar a sua Bíblia e rasgar lá naquela parte do ide pregar o evangelho a toda criatura. Você quer o quê? Você acha que o evangelho puro e genuíno é só ir e vir da igreja? Levar seus dízimos e oferta e check? Não. Vai muito além. E amar o próximo. Tudo que você quer para você, você também tem que querer para ele. Aceita esse convite. Aceita esse direcionamento do Senhor hoje para sua vida. Comece a se preocupar com os próximos que você tem largado pela estrada. Eu sei que isso é muito triste e eu peço perdão a muitas pessoas aqui que talvez se decepcionaram com a igreja, com líderes, que tem muito disso. A gente, por não entender a situação daquele membro ou daquela pessoa, daquele que frequenta, a gente simplesmente ignora e vai passando por cima. E quantos têm ficado para trás? Que a gente siga o exemplo de Jesus. A gente não precisa pecar o que aquela pessoa está praticando. A gente precisa ter uma conversa, sentar na mesa, olhar nos olhos, querer saber, querer entender a história, dobrar os joelhos e interceder por ela, mas também pregar a verdade, que Jesus ama o pecador, mas não ama o pecado. Inclusive, ele abomina o pecado. Lembrando, você que recebeu essa palavra hoje, existe uma prestação de conta. Porque na nossa devocional de ontem nós falamos isso. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Oi, por quê? Porque você não se comoveu com o problema de um pequenino. Então você também me rejeitou. Que chamada a responsabilidade. Você vai fazer o que a respeito disso? Qual é a sua posição, o seu posicionamento a respeito disso? Aqui a gente não faz evangelho fofo. A gente faz evangelho de verdade.